a diferença de geometria plana para geometria espacial. Vocês estão vendo aqui atrás de mim o meu quadro. Ele é uma figura, é um plano. Esse retângulo aqui é um plano. Eu posso desenhar o que for aqui, que não ocupa espaço. Mas se eu pegar minha caixinha de apagador e colocar aqui, eu não consigo passar com a minha régua. Por quê? Porque ela está ocupando um espaço. Essa é uma figura espacial. Agora, qualquer desenho que eu faça aqui no meu quadro é uma figura plana. Então, vou mostrar para vocês. Eu mandei aquelas fórmulas, aqueles 2 PDFs que eu mandei. Aquilo ali é o cérebro da geometria. Está tudo resumido ali. Então, ali é importante pra caramba. Não percam isso, sempre guardem isso para vocês. Tá ok? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui, começando pela geometria plana. Então, o primeiro ali que eu coloquei para vocês são os quadriláteros. As pessoas acham que figura com 4 lados é um quadrado. Não. Nós temos os quadriláteros. Os quadriláteros podem ser o quadrado, que tem todos os lados com a mesma medida, o retângulo, que tem 2 lados maiores que o outro, são paralelos. O paralelogramo é como se tivesse dado um tapa aqui no retângulo e tivesse inclinado. O trapézio, lembra? O trapézio do palhaço, que a gente sempre fala. E o losango, que tem os 4 lados com a mesma medida, mas é como se tivesse pego o quadrado e tivesse dado uma puxadinha. Então, ele ficou com uma diagonal maior que a outra. Esses são os quadriláteros. Tudo é geometria plana. Vocês viram o vídeo que eu passei para vocês? Aí nós temos o triângulo. O triângulo ele pode ser em relação aos lados equilátero, escaleno ou com 2 lados com a mesma medida, que agora fugiu o nome do triângulo com 2 lados com a mesma medida. Aí também em relação ao ângulo, que pode ser o mais famoso, que é o triângulo retângulo. E nós temos o triângulo obtusângulo e o triângulo, o terceiro triângulo que tem assim, como esse aqui, ó. Eu estou com a seta, com 3 ângulos menores que 90, esse daqui, 90 graus. Esse aqui está parecendo um triângulo retângulo, tá ok? E com 2 lados iguais, é chamado de isósceles, tá bom? Então, vamos lá. Então, essas são as figuras. Quadriláteros, triângulos, aí chegamos aos polígonos regulares, porque não existe só de 3 e 4 lados. 5, 6, 7, 8, 9, assim vai. Então, são chamados 5 pentágono, 6 hexágono, de 7 heptágono e assim sucessivamente. Polígonos regulares são aqueles que têm todos os lados com a mesma medida. E todo polígono regular dá certinho dentro de um círculo. Dá certinho. Tá? Então, nós temos aqui. E a última figura, que é o círculo. Todas essas figuras aqui são figuras planas. Aí a gente tem, então, a geometria espacial. Aquilo que eu coloquei para vocês. Deixa eu aumentar aqui. A figura conhecida que nós temos é o cubo, que é o dado. Todo mundo conhece. Segunda figura, deixa eu aumentar mais o desenho. O paralelepípedo. Lembra paralelepípedo que tem na rua? Ou a caixa de sapato? Ocupa espaço. Então, é geometria espacial. E nós temos os prismas. O que são prismas? São poliedros, que também podemos chamar de sólidos geométricos, que suas bases são paralelas, aqui, ó, e são iguais. Aqui em cima é um triângulo, aqui embaixo é um triângulo. E todos os lados dos prismas são retângulos. Então, aqui nós temos um prisma que a base é um triângulo, então é um prisma triangular. Aqui nós temos um prisma que a base é um pentágono, tem 5 lados. Então, é um prisma pentagonal. E ele tem 5 faces laterais na forma de retângulo. Com 6 lados, prisma hexagonal. Com 4, prisma quadrangular e assim sucessivamente. Tá? Aí nós temos também as pirâmides.
As pirâmides, elas também podem ter um nome de acordo com a base. Então, nós temos aqui a primeira, que é a pirâmide com a base triangular. Nesse caso aqui, nós temos um tetraedro, porque as 4 faces dele, tá? Que todo sólido geométrico tem que ter, no mínimo, 4 faces. Então, são triângulos iguais, triângulos equiláteros, tá? Aqui nós temos uma pirâmide quadrada, base quadrada. A base dela é quadrada, então ela tem 4 faces laterais no formato de triângulos. Aqui nós temos uma pirâmide pentagonal, que a sua base é um pentágono, então tem 5 faces laterais. E aqui hexagonal. Todos esses que eu mostrei até agora são poliedros, porque seus lados são polígonos. Quadrados, retângulos, triângulos, pentágonos, hexágonos e assim sucessivamente. Aí nós vamos para as formas arredondadas. A primeira que nós temos aqui é o cone, a famosa casquinha de sorvete. Aquele sorvetezinho lá do McDonald's gostoso, né? Em tomar quando não está ruim da garganta. Então, ele é arredondado aqui embaixo, a base é um círculo. Então, ele não é um poliedro, porque o poliedro é formado por polígonos, e o círculo não é um polígono, tá? O círculo é uma figura arredondada, assim como a outra figura que nós temos aqui também, que é o cilindro, a famosa latinha de refrigerante, né? Então, as duas bases são circulares. Se você abrir, que a gente chama de planificar, eu já vou abrir um programa aqui para vocês verem como é legal. Se você abrir ele fica nesse formato, um retângulo e dois círculos. Se você quiser fazer isso de papel, é só fazer assim, um retângulo e cortar 2 círculos e colar. Você consegue fazer um cilindro de papel. Ok? Assim como de EVA, papelão, seja lá o que você for. Agora, madeira que não vai dar para fazer, né? E o último sólido aqui, geométrico, que é a famosa esfera, que todo mundo chama de bola. Então, esses são os sólidos geométricos. Vocês iriam aprender, se a gente tivesse tido tempo, de fazer todos esses cálculos que estão aqui do lado. Mas a gente não vai ter tempo para isso no momento. Então, a gente está fazendo apenas o reconhecimento das figuras, ok? Agora eu vou passar um pequeno vídeo falando sobre essas figuras que são tridimensionais. Quando você calcula a área, você está calculando, por exemplo, aqui, deixa eu voltar aqui na apresentação da geometria plana, por exemplo, se você está aqui no retângulo, você está calculando a área dele, você está calculando 2 medidas, a base e a altura. Mas quando você chega aqui no paralelepípedo, por exemplo, você quer saber o volume, você vai utilizar as 3 medidas, A, B e C, porque ele é tridimensional. Vamos chamar assim, figura 3D. É igual, vocês já ouviram falar dessas impressoras 3D? Quando você imprime numa impressora comum, sai no papel o desenho. Mas a impressora 3D sai uma forma de algo que ocupa espaço. Então, eu vou passar um videozinho para vocês aqui, falando sobre isso. Sobre essa questão do cálculo de volume dessas figuras, tá ok? Deixa eu botar o microfone aqui para o som sair. É um videozinho do canal Descomplica, que é muito bom. E aí, tá preparado para mais um Quer Que Desenhe? Hoje vamos falar de um tema que tá todo mundo querendo saber mais. Se liga em volumes. Se você também quer que a gente desenhe suas dúvidas, comenta aqui embaixo. E para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no nosso canal. Tem coisa melhor do que estudar rolando a timeline do seu tempo e do seu jeito. Lembrando que você pode baixar esse mapa mental completo no link da descrição. Toda semana tem conteúdos incríveis e aulas maravilhosas. Não vai perder, hein? Agora vem comigo, partir para volumes, para entender daquele jeito, gostosinho
galinha no azeite. Comecemos pela nossa amiga, a geometria espacial, que estuda os objetos com 3 dimensões, geralmente sendo comprimento, largura e altura. Existem algumas figuras geométricas com essas características, como os prismas, um sólido geométrico formado a partir de 2 polígonos congruentes, paralelos e ligados por segmentos de retas paralelas. Temos alguns exemplos de prismas especiais, tipo o hexaedro regular, vulgarmente chamado de cubo. Sim, ele mesmo. O cubo é um prisma, assim como o paralelepípedo. Outro sólido importante é o cilindro. Ele é gerado pela rotação completa de um retângulo em torno de um de seus lados. Outra figurinha carimbada é a esfera, constituída por um conjunto de pontos do espaço obtidos através da revolução de um semicírculo sobre o seu diâmetro. Já a pirâmide é um poliedro que tem por base um polígono qualquer, e nas faces laterais, triângulos que têm um vértice comum. Este ponto é o vértice da pirâmide. Além das pirâmides do Egito, existem outros exemplos de pirâmides. Os tipos variam de acordo com a base dela. Se a base for um triângulo, teremos uma pirâmide triangular, que também pode ser chamada de tetraedro. Se for um quadrado, teremos uma pirâmide quadrangular. Se a formação começar com um hexágono, bom, aí resultará numa pirâmide hexagonal. Os cones também possuem segmentos de reta que têm uma extremidade num vértice em comum, porém, sempre numa base circular. Não se preocupe, você vai poder assistir esse vídeo quantas vezes quiser e ainda estudar de boas, depois com o mapa completo em alta resolução. Basta clicar aqui no link da descrição, beleza? Professora, como é que eu faço o cálculo desses volumes? Ou melhor, como é que eu sei qual o espaço ocupado por um corpo qualquer? Uma forma interessante e eficaz de medir isso é pelo princípio de Cavalieri, que usa preceitos do cálculo infinitesimal a fim de obter áreas e volumes. A sua definição clássica é: sejam 2 sólidos A e B de mesma altura e caso seja um plano paralelo às bases que os secciona na mesma altura, se as áreas dessas regiões seccionadas forem as mesmas em todo sólido, então eles possuem o mesmo volume. A grosso modo, isso significa que para calcular o volume dos prismas e cilindros, basta encontrar a área da base e multiplicar pela sua altura. Agora, fiquem espertos. Para calcular o volume de figuras geométricas espaciais com uma face ligada ao seu lado oposto, é preciso dividir a fórmula anterior por 3. Ou seja, para cones e pirâmides, o V será a área da base vezes a altura dividido por 3. E por fim, o volume da esfera, que é dado por 4/3 de Pierre ao cubo. Existem algumas curiosidades sobre esse assunto, hein? Você sabia que a palavra geometria vem do grego e corresponde à união dos termos geo, que quer dizer terra, e metria, que vem de medida? Ou seja, geometria significa medir a terra. Outro fato curioso é que o cone, o cilindro e a esfera são sólidos de revolução. Eita, professora, como assim? Sólido de revolução é uma figura sólida obtida pela rotação de uma figura plana em torno do eixo de alguma linha reta, que está no mesmo plano. Os cálculos do volume de sólidos geométricos estão bastante presentes no cotidiano. Por exemplo, na construção de sólidos de armazenagem de vários produtos. Tipo, uma piscina. Pronto. Agora você sente que tá pronto para arrasar? Calma aí, não vai embora antes de curtir o nosso vídeo aqui no canto direito, além de se inscrever no nosso canal. Fora isso, o Descomplica oferece várias opções de aula para você estudar do jeito que quiser. O mapa completo fica disponível no link da descrição em alta resolução. Comenta aqui o que você tá achando dos vídeos, dá uma sugestão de tema pra gente, vem, compartilhe ou marque a sua galera nos comments. Ok? Depois eu vou compartilhar o link quando botar no... Quando colocar no YouTube a aula, eu vou compartilhar esse link para vocês se quiserem assistir depois, tá? Ficarem na liberdade de assistir. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês aqui essa questão dos poliedros, tá? Deixa eu abrir o aplicativo. Aqui nós temos os sólidos platônicos. Os sólidos platônicos são poliedros em que todos os lados são iguais, todas as faces. Então, vamos ver o que é face, o que é aresta e o que é vértice. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui nós temos um tetraedro. Todos os 4 lados são triângulos.
Essa linha branca aqui, ela é aresta. E esse encontro das arestas, essas pontas aí, são os chamados vértices. Se eu pegar e se eu abrir o tetraedro, eu tenho uma forma planificada. Então, se você um dia quiser construir um tetraedro, é só fazer nesse formato aqui. Então, esse é o tetraedro. Ok? Deixa eu mudar essa cor aqui. Vamos de um amarelinho. Gosto mais do amarelinho. Então, vamos lá. Vamos ver outro famoso, o cubo. Aqui o cubo, aqui, ó, o dado. Todo mundo conhece como dado, né? Se a gente abri-lo, tem que estar na posição certinha para abrir. Peraí. Vou fazer aqui que fica mais fácil. Aqui. Pronto, aqui ele é aberto. Essas linhas brancas aqui, deixa eu mudar a cor que não está dando para ver. Botão... o roxo, aí, agora sim. Essas linhas brancas ali, elas são... Esse aqui é um tronco, o que é isso aqui? Peraí, vou voltar aqui. Elas são as arestas. Então, fechando ele aqui, ok? Então, vamos lá. Então, eu voltei aqui. Aqui, ele é aberto, planificado. Então, toda vez que falo de um sólido planificado, é como se tivesse aberto ele todinho. Outro sólido de Platão é o octaedro. O octaedro são 8 faces triangulares. Então, se você fechar, fica essa figura aqui, ó. São os famosos sólidos de Platão. E daí se origina também o 3, 4, 5 do triângulo retângulo. Lembra que a gente já estudou isso? Então, esse é o octaedro. Abrindo ele, fechando. Outro sólido de Platão é o dodecaedro, que é formado por pentágonos. Aqui, ó. Abrindo ele, vamos ver aqui, ó, como é que fica. Planificado. Esse é difícil de fazer. Se vocês estivessem na escola, eu ia pedir para vocês construírem isso com papelão, com Eva, ia valer ponto. É assim que eu faço todo ano. Peço para vocês construírem. Mas como não estamos, então estou mostrando para vocês aqui. Fechando elezinho, bonitinho, né? Aberto, planificado, fechado. Sem as arestas aparentes. E aqui. Então aqui são as arestas, esses pontos aqui são os vértices, tá bom? E os lados são as faces. Então, o dodecaedro tem 12 faces pentagonais, ok? Aí nós temos o último, icosaedro. São 20 triângulos, ok? Então, fechando ele, nós temos aqui o icosaedro. Fica rodando, vou abrir você, não quer abrir, abriu. Então, voltando lá. Então, nós temos aqui arestas, face, e o encontro dessas pontas aqui nós chamamos de vértice. Ok? Em relação a isso, alguma dúvida, gente? Vou voltar aqui para ver se alguém escreveu alguma coisa. Esse programa é muito legal. Eu tinha outras coisas legais pra caramba que eu paguei o pendrive, mas não quis. Deu pau na chave lá, não quis funcionar de jeito nenhum. Na verdade, deu problema desde que eu comprei, mas estava funcionando e não quis abrir nesse computador por nada. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês vamos lá para o cubo, tá? Aí, vamos voltar aqui para o cubo, que eu quero que vocês entendam. O dado tem quantos lados? O dado comum, 6 lados, certo? Então, vamos lá. Quantas arestas ele tem? Ele não tem 6 quadrados? Então, aresta, essa linha branca aqui, tá ok? Então, se você fosse pegar e somar quantas arestas tem um cubo, então é 6 vezes 4. 6 vezes 4 dá quanto?
24. Mas o cubo não tem 24 arestas. Por quê? Porque essa aresta daqui é a mesma dessa face de cima com a mesma da face da frente. É a mesma aresta. Então, para você saber quantas arestas tem, então eu teria que pegar e multiplicar 6 vezes 4, que dá 24, porque abrindo ele, vamos lá. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dividir por 2, aí dá um total de 4. Então, fechando novamente, vamos ver. São 4 embaixo, 4 em cima e 4 na vertical, que dá um total de 12. Então, toda vez que eu vou calcular a aresta, por exemplo, vamos ver aqui do outro. O tetraedro. O tetraedro são 4 faces triangulares. Mas se você multiplicar 4 vezes 3, vai dar 12. Ele não tem 12 arestas. Por quê? Essa aresta daqui pertence a 2 faces. Então, tem que dividir por 2. Ele tem 6 arestas. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se você for abrir 1, 2, 3, 4, 5, vai contar muito mais porque está aberto. Tem que ser fechado mesmo para entender. Ok? Ele tem 6 arestas. Alguma dúvida aí em relação a isso? Tem outros sólidos doidos aqui. Tem até umas esferas aqui que usam... Vamos ver. Olha essa daqui, que legal. Vocês sabiam que a bola de futebol que foi usada na primeira Copa, ela era formada por polígonos? Era cortada e no que costurava e que enchia, ela formava a bola. Mas no próprio livro de vocês, deixa eu abrir aqui. Cadê meu pendrive? Aulas da quarentena, atividades de hoje, segundo ano. Deixa eu abrir aqui, que tem a imagem aqui, que eu escaneei o livro para vocês. Aqui, ó. A bola de futebol, essa figura aqui, era formada por pentágonos e hexágonos. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. É que esse desenho aqui não está aparecendo direito. Tá? Mas aqui nós temos a bola aqui, ó, formada por pentágonos e hexágonos. No que foi costurada, que enchia, ela formava a bola de futebol que foi usada nas primeiras Copas. De lá para cá já mudou alguma coisa, né? As bolas estão diferentes. Certo? Mas aqui a gente tem aqui, ó, praticamente tudo triângulo. Virou praticamente uma bola. Aqui abrindo como é que fica. Então, deixa eu abrir bem devagarzinho. Ó, 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 ó. Deixa eu botar para rodar para ver se consigo abrir. Não consigo abrir. Ah, consigo. Olha lá. Então, esse é um programa muito legal. Tá vendo? Esse aqui já são triângulos maiores. Alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu fechar aqui para a gente voltar. Alguma dúvida aí para a gente poder continuar? Então, vamos lá. Vamos falar de poliedros, tá? Então, eu vou pegar aqui, que eu baixei aqui uma página, tá aqui. Poliedros. Ai, fui demais. Aqui nós temos aqui os exemplos. Tem um museu lá em Londres, tá? O Museu da Ciência, que ele destaca alguns poliedros lá, e formas diferentes que pode ter. Lembrando que poliedros são sólidos geométricos formados por polígonos. Então, nós temos aqui embaixo alguns exemplos. Aqui, figuras espaciais que são poliedros. Todos esses aqui são poliedros. Todos os lados, todas as faces são polígonos. Aqui quadrado, aqui tem retângulo, aqui tem triângulo, aqui tem retângulo, aqui tem pentágono. Aqui, você divide aqui, ele tem retângulo, quadrado, aqui, e assim, aqui tem triângulo, e assim sucessivamente. Então, todos eles são poliedros. Então, no poliedro, nós temos o vértice,
Temos a aresta. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Temos o vértice. Ai, foi toda a vida. Aí. Temos o vértice, a aresta e as faces. Ok? Então, continuando. Aí a gente vê aqui que nós temos, deixa eu correr aqui melhor, poliedros convexos e poliedros não convexos. Mas para entender isso, primeiro temos que entender o que é uma figura convexa e uma figura não convexa. Uma figura convexa é aquela que você pode traçar dois pontos dentro dela e botar um segmento que esse segmento não sai. Tá vendo? A primeira e a segunda, o segmento não sai. Mas quando você olha aqui a terceira e a quarta, você colocou dois pontos, no que traçou o segmento, um pedacinho saiu de dentro da figura, como no exemplo 3 e no exemplo 4. Isso também acontece com os poliedros. Nós podemos ter poliedros convexos, que ó, você pode traçar dois pontos lá que não saem, e poliedros não convexos, como nesse exemplo aqui, ó, sai um pedacinho. O ponto R até o ponto U saiu e cortou aqui o poliedro. Ficou um pedaço do segmento ou da reta do lado de fora. Então, esse aqui é um poliedro convexo e esse aqui é um poliedro não convexo. Então, vamos lá. Analisando aqui, já está com a resposta, mas pelo menos para a gente entender. Analise o poliedro da figura ao lado e responda. Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada, então uma pirâmide quadrangular. Qual é o número de faces, de arestas e de vértices? Se essa pirâmide tem a base com 4 lados, então ela tem 4 faces laterais. Então são 4 faces laterais mais a base, que é um total de 5 faces. Quantas arestas? 4 embaixo e 1, 2, 3, 4. 8 arestas. Quantos vértices? A, B, C, D, E. 5 vértices. Então, qual é a forma de cada face? 4 triangulares e uma quadrangular. Ok? É isso que eu quero que vocês entendam. Continuando aqui, classifique os polígonos em convexo e não convexo. Então, o primeiro aqui, paralelepípedo, convexo. Esse aqui, não convexo. Esse aqui é um convexo. Esse aqui, como tem um furo no meio, não é convexo. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Agora, o que a gente quer chegar, que a única forma que vocês vão ver nessa matéria de geometria espacial, é a relação de Euler. Essa relação de Euler, ela mostra o seguinte: todo poliedro convexo, pode ser que alguns não convexos aconteçam, mas isso sempre acontece com poliedro convexo. Se você pegar o número de vértices, diminuir o número de arestas e somar o número de faces, você sempre vai ter 2. Então, nós temos o cubo aqui, ó, é V menos A mais F. 8 menos 12, menos 4. Menos 4 mais 6, 2. Aqui, 4 menos 6, menos 2. Menos 2 mais 4, 2. E assim sucessivamente. Então, essa é a forma importante que vocês precisam aprender na famosa relação de Euler. Então, nós temos aqui um exemplo. Esse poliedro convexo aqui. Ele tem 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. Então, vamos pegar 6, número de vértices, menos A, que é 9, mais F, que é 5, dá 2 certinho. Então, nós vamos ver uns exemplos agora do livro, tá? E vou fechar aqui e vou ligar meu celular, parar com a apresentação e vou ligar meu celular para vocês poderem ver no quadro, poderem fazer o exercício. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Vou ligar meu celular, tá bom? Só um instantinho. Deixa eu desligar o som aqui, senão vai dar mó barulheira.
Então, vamos lá. Estão me ouvindo? Agora eu vou usar outra tela, tá? Aí a Suzana Rocha deve ser. A do colégio é Suzana Rocha Vasconcelos. Então, deixa eu fixar aqui para sair na gravação. E a gente vai ver o exemplo do livro de vocês, que eu escaneei para vocês e que está na página 191 do livro. Então, o primeiro exemplo aí, e sem falar, que eu esqueci de falar, que tem os nomes, a nomenclatura, tá? Na página 190, vocês têm, com 4 é tetraedro, com 5 é pentaedro, com 6 é hexaedro, com 7 é heptaedro, e assim sucessivamente. Então, vocês podem olhar no livrinho de vocês, eu escaneei essa nomenclatura aí, tá bom? Com o nome dos poliedros. Então, vamos lá. Não sei se a gente vai dar tempo de fazer tudo, mas pelo menos 2 exemplos para vocês verem, porque daqui a pouco eu tenho aula contra tudo. Um poliedro convexo é constituído de 25 arestas e 15 faces. Lembrando que a relação de Euler é V menos A mais F é igual a 2. Não pode esquecer disso, tá ok? Número de vértices menos número de arestas mais número de faces é igual a 2. Então, nós temos aí, um poliedro convexo é constituído por 25 arestas. Então, coloque, A é igual a 25. E 15 faces. F é igual a 15. Pergunta, quantos vértices possui esse poliedro? Eu quero saber quantos vértices. Então, é só pegar e substituir. V menos A mais F é igual a 2. Então, vértice é o que eu quero saber. Arestas, 25. Faces, 15. Menos 25 mais 15 dá menos 10. Agora, passo o 10 para o outro lado, somando. 2 mais 10, 12. Aqui, 12 vértices. Nenhum bicho de 7 cabeças. É só saber simplificar, tirar os dados e substituir na fórmula corretamente. Então, vamos lá. O próximo agora, tá bom? Um poliedro convexo é constituído por 20 arestas e seu número de vértices é igual ao número de faces. Quantas faces formam esse poliedro? Então, vamos lá. Repetindo. Um poliedro convexo é constituído por 20 arestas. Então, vamos lá. A gente coloca. Número de arestas é igual a 20. É isso? É. E o seu número de vértice? E o número de vértice é igual ao número de faces. Quantas faces formam esse poliedro? Eu quero saber quantas faces. Então, olha só, isso aqui que é o X da questão. A fórmula é V menos A mais F é igual a 2. Como eu quero faces, então no lugar de V eu coloco o quê? Já que são iguais, F. Então, no lugar de V, que é igual, coloco F. Número de aresta é 20. E aqui eu repito. E aqui também. Agora eu somo F mais F, 2F. Esse 20 passa para lá positivo. Então, eu tenho que 2F é igual a 22. Agora, o 2 passa para lá dividindo. Então, 22 dividido por 2, 11. Então, nós vamos ter 11 faces. Ok, gente? Alguma pergunta?